Então, meu querido irmão José CCB, a paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Irmão José, muito bom essa sua declaração. Essa declaração sua é uma declaração forte. Você diz, Jesus é Deus. Quer dizer, Jesus é Deus para você. Está certo. Isso está de acordo com a doutrina da nossa igreja. A congregação ensina, mostra claramente, no segundo ponto de doutrina e no terceiro ponto de doutrina, que Jesus é Deus que se fez homem. Isso tem uma forte fundamentação dentro das Escrituras. Agora, veja, você acredita mesmo que Jesus é Deus? Ué, e por que você acha que você só vai entrar no céu se você for firme e fiel, se você, por causa do batismo que você batizou, por causa de boas obras? Por que você precisa dessas muletas? Porque se Jesus é Deus, e olha, veja o que ele disse a respeito da nossa salvação. Ele está passando os versos para que você veja. Ele fala que quem crê tem a vida eterna. Verbo ter, presente do indicativo. Entendeu? Uma coisa que é agora, nada de salvação futura. Está salvo por toda a eternidade. E tem outra coisa também, não se perde a salvação. Esses camaradas inventaram essa conversa de perder a salvação, cair da graça, isso é tudo de homens incrédulos e desviados das doutrinas da própria igreja. Não existe. Salvo uma vez, salvo para sempre. Porque, ele mesmo disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Nunca perecerão eternamente, e da minha mão ninguém pode arrebatar. O outro verso, Jesus diz, o Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso está em João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Então, que conversa é essa? Entendeu? Não ter certeza da salvação. E também aqueles que acham que estão naquela salvação mambembe, perna de pau, né? Que pode perder a salvação, estão aí debaixo da enganação destes homens, entendeu? Ora, se você realmente crê em Jesus, Jesus é Deus, quem crê em mim tem a vida eterna, acabou a conversa. Não tem o que discutir, não tem palavra de apóstolo para contradizer o ensino de Jesus, não tem a palavra de Tiago, que nem apóstolo foi, para contradizer o Senhor Jesus. Não tem homem, não tem ancião da congregação, não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém para contradizer a palavra do próprio Deus. Entendeu? Se para sermos salvos fosse necessário, por exemplo, ser firme e fiel, ele teria dito, quem crê em mim e é firme e fiel, vai ter a vida eterna. Vai ter a vida eterna. Ou quem crê em mim e batiza, vai ter a vida eterna. Não condicionou nada à salvação das nossas almas. A única coisa que lhe requer é a confiança, a fé. Isso ele fala muitas vezes, tá? Deu vários exemplos, eu estou passando aí 8 exemplos de homens a quem ele simplesmente disse, a tua fé te salvou. Por quê? Porque as pessoas tinham uma confiança tal nele, na pessoa dele, que alcançaram a salvação. E veja que ele está falando no passado, né? A tua fé te salvou, não é vai te salvar, como se salvação fosse futura. Não, a tua fé te salvou. Agora, veja, muitas vezes a pessoa se preocupa, né? Porque lá no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né? Tem algumas passagens ali que deixam o crente em dúvida a respeito da certeza da salvação. Por exemplo, quando ele fala lá em Mateus 24, né? Diz lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem, mas veja bem, o Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, eles eram direcionados aos judeus exclusivamente, tá?
porque o ministério de Jesus na terra era com o objetivo de estabelecer um reino mundial, cuja capital seria Jerusalém. E ele veio dentro da dispensação da lei. Ele estava falando a judeus. Por isso ele falou, por exemplo, para aquela mulher, né, que pediu um milagre, ele falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele mandou, por exemplo, os discípulos irem de 2 a 2 procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A sua pregação era voltada para os judeus, com o objetivo de cumprir as promessas que foram feitas aos patriarcas da nação de Israel. Moisés, Abraão, Davi, né, do lado do Velho Testamento, que era um Messias que estabeleceria um reino, né, e na nação de Israel, e que as nações do mundo seriam abençoadas por intermédio da presença de Jesus governando a nação de Israel. Quando eles rejeitaram o Messias, isso está descrito lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, onde diz assim: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Então aí a porta da salvação se abriu para todos os povos e todas as nações. E você tem o Evangelho de João, onde a salvação é muito clara, Jesus mostrando que a salvação só se alcança pela fé. Não tem boas obras, não tem firmeza e fidelidade, não tem batismo, pertencer à igreja, não tem nada disso. Isso aí é invenção desses homens mentirosos aí. Então, se você crê realmente que Jesus é Deus, acabou a conversa. Deus falou, está falado, né? Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Estas eram as nossas doutrinas originais, que esses homens perverteram. Esses homens perverteram. E antigamente eu não tinha como provar isso, mas hoje eu provo para vocês. Eles perverteram o primeiro ponto de doutrina, ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, porque a Bíblia inteirinha dá testemunho da divindade de Jesus. E também perverter o segundo ponto de doutrina, que eles querem dizer que Jesus Cristo não é Deus, né? Jesus é filho de Deus, mas não é Deus, tornando o Senhor Jesus um embusteiro, um farsante, um enganador, porque ao longo do seu ministério ele se apresentou como Messias o tempo todo. Tá bom, José, gostei da sua declaração. Agora, precisa confiar na sua salvação, entendeu? Confiar na sua salvação pela fé.